Vale lembrar, então, aí como histórico, tá, que o programa Entra 21 não fomos nós que criamos do jeito que ele está concebido, né? Ele é um programa internacional, ele foi concebido por uma entidade americana chamada, uma tradução livre, né, Fundação Internacional para a Juventude, né, International Youth Foundation, né, com sede em Baltimore e em Nova York. Criou, né, e defendeu esse programa, conseguiu recursos na época do Banco Mundial e das grandes players lá americanas, Microsoft, Nokia na época e outras, tá? E outras empresas também, inclusive fora do ramo, a Gap, inclusive, tá? Então, e com uma ideia, né? Formar jovens da América Latina e Caribe, prepará-los para o mercado de trabalho, tá? Então, esse programa ele foi desenvolvido lá nos anos 99, 2000, né? E como era América Latina e Caribe, né? Eles sediaram o programa na Colômbia, em Medellín. Então lá virou a central para não ficar Estados Unidos, já que os Estados Unidos nem participaria, né? E a ideia era então atender todos os países da América Latina e Caribe. Nós, Bluesoft, né, a gente só tomou conhecimento desse programa porque, na época, a gente tinha um conhecido do Bluesoft, né, que era o Nestor Berkovich. Ele atuava, né, junto à CEPAL, que é um órgão ligado à ONU, né, para a economia da América Latina e Caribe, né. E ele, um belo dia, mandou isso para o Bluesoft, tem um programa aí e tal, porque o Bluesoft já tinha uma iniciativa na época, né? Fez um programa chamado Programando Futuro, que formava programadores, tal, assim, diferente do Entra 21, quer dizer, a ideia parecida, né? Mas com uma carga horária menor, com o número de alunos, né? Quer dizer, ele tocou lá, acho que 2 ou 3 anos, né? Formou, nesse tempo todo, nesses 2 ou 3 anos, 70, 80 pessoas, tá? E daí o Nestor veio com essa ideia, tá? Mas isso ficou meio parado lá no Bluesoft, porque realmente exigia, assim como todo projeto, né, Henrique, a gente sabe disso, nós estamos aí no Bluesoft, como é fácil, né, a gente vir com ideias e como é difícil colocar as ideias em execução, né? E o Bluesoft estava passando aí no ano 2003, 2002, 2003, por uma mudança estrutural, e o presidente da época, né, me convidou para fazer parte digamos, de uma diretoria nova, tá? Quer dizer, a ideia era tirar todo o time que tinha da época e dar uma renovada do Bluesoft da época, tá? E essas pessoas entraram em 2004, eu entrei nesse time, tá? Em 2004, o Charles Schwann, que ainda estava saindo do Bluesoft, né, indo para a CIB na época, mas ele estava lá ainda, e ele me mostrou esse projeto. Tem um negócio que me engavetado, então consegue executar, o que tu achas e tal. Daí eu, olhei aquilo lá, fiquei encantado, assim, um negócio muito diferente, muito legal, tá? Daí eu comecei a mexer com aquilo, levei para o secretário de Desenvolvimento Econômico, na época o secretário era o Armando Ness, tá? Daí a gente envolveu o SEDUP, né, o professor Ivair era o coordenador lá na época, e daí eu com o Ivair, né, e o Charles, ele desenhou o primeiro projeto, tá? Veio para cá, por isso que é bom a gente acreditar às vezes, né, naquilo que parece meio improvável, né? Veio para cá um colombiano, né, a gente olhava assim, não dá para botar muita fé, tá, com uma mochila nas costas e tal, a gente almoçou com ele, e ele, encheu, até por curiosidade, eu tenho guardado até hoje lá as flip charts que ele colocou, né? Prometendo não sei quantos $1.000 daqui, dólar de lá, e a gente, puxa vida, será, né? Tá? Mas daí a gente botou fé, tá? Realmente começou a investir nisso, né? Eu trabalhei bastante nesse negócio, tá? Isso foi em 2005, tá? 2004 para 2005. Daí ficou meio parado, em 2005 a gente começou a retomar, e daí finalmente, tá? Eles disseram, olha, o projeto você está pré-aprovado, né? Mas daí teria que vir aqui em Medellín, então, participar de um treinamento que eles tinham lá, e seria, digamos assim, a aprovação final do programa, tá? E daí, claro, eu preferia que tivesse sido em Nova York o curso, mas foi lá em Medellín da época ainda, hoje não mais, né? Mas na época ainda a coisa está muito complicada, né? Tá? Mas assim, eu fui para lá, fiquei encantado pela cidade, tá? Realmente uma coisa, a gente às vezes
tem um preconceito, né, de alguns lugares aí do mundo. Medellín tinha isso na época, tá? E a gente passei lá quase uma semana lá nessa formação e saí de lá com o programa praticamente aprovado, né? E daí foi onde nasceu o programa Entra 21. A gente saiu com recursos do BID, né? E com a GAP, né? Que é a empresa lá como, digamos, co-patrocinador, tá? Cada projeto tinha o seu. E o Entre 21 Mundial, ele tinha, na época, chegou desde 2001 até 2005, nós fomos um dos últimos, tá? Foram 35 projetos, tá? No Brasil foram 3, foi o de Blumenau, foi o último, inclusive, tinha um em Salvador e o Rio de Janeiro, se não me engano, tá? E assim, cada país da América Latina tinha 1 ou 2 projetos, tá? Então, assim é que nasceu o programa. A gente formou já, a gente se propôs nos primeiros 2 anos, que era um programa para durar 2 anos e terminar, né? A gente se propôs a formar 400 pessoas e formamos 540, porque daí a gente acabou conseguindo adesão também do governo do estado, né? Com as contrapartidas e tal. Então, assim, foi aí que começou o programa todo, tá? E ele tem esse nome porque era a virada do ano 2000, quando ele começou. Nós pegamos tarde, né? Mas quando ele começou era entra no, quer dizer, a tecla entra, que em espanhol é entra, né? No século 21, entra 21. Então, legal demais. A gente acabou adotando, né? E hoje também, quer dizer, hoje, desde 2008, né? É o único programa rodando que resistiu, né? Está rodando até agora. Tá? Então, assim. Então, 2004 para o 2005 foi o que aconteceu com esse projeto da juventude aí, que daí rodou mundo, Brasil 3 lugares, aí 2005 é que começou, vocês, o que aconteceu naquela época lá que continuou o programa? Não, o nosso começou em 2005, tá? Ele era para ser, desculpa, 2006. 2005 foi aprovado, a gente rodou 2006, 2007, tá? 2006 a gente já teve, a prefeitura entrou desde o primeiro ano, tá? Eu procurei o prefeito da época lá, a gente foi numa comissão lá de empresários e tal, né? Eu tinha vindo de Medellín e lá, claro, assim, eu tive que ousar um pouco, né? Eu sempre já contei isso, mas assim, porque lá, assim, fui para uma mesa que estava lá a diretoria do BID, estava lá as coordenações e tal, e dizendo, olha, o senhor representa Blumenau, só que Blumenau é uma cidade com um índice de qualidade de vida alto, está totalmente fora das outras que a gente está ajudando aqui, né? A contrapartida dos outros é 25%. Se você quiser entrar, teria que entrar com 40%, tá? Da gente prova um projeto de $500 mil, só que nós entramos com 308 mil e você teria que dar garantias aqui que vai ter o restante. Você tem essas garantias? Daí foi onde eu realmente tive que blefar, né? Dizendo, tenho, eu já estou aqui com... Mas quem é que sabe que o senhor está aqui? Ah, o senhor não, na época eu não era tão mais novo do que agora, né? Mas quem sabe você está aqui? Não, já tenho autorizado, estou aqui representando o Estado de Santa Catarina, Blumenau, não sei o quê, o prefeito está sabendo, ninguém está sabendo de nada, né? Quer dizer, era uma coisa mais do soft. Mas daí, assim, o que eu já imaginei na época e foi o que a gente acabou acontecendo, tá? O prefeito da época tinha recém-assumido, era o João Paulo, né? E lá a gente chegou só, tem aqui $300 mil, tá? Na pior das hipóteses, né? Vão pedir um monte de desculpas e vão devolver, ou a gente consegue o restante, tá? Daí a prefeitura entrou na época com uma parte disso, tá? Mas não deu assim nem $100 mil por ano, tá? As empresas, né, que estavam lá já entraram com recurso, mesmo assim faltou dinheiro, a gente começou assim, tá? E daí no segundo ano eu consegui ter um contato direto com esses contratos que a gente faz assim direto com quem realmente, né, decide, é muito bom, tá? Eu lembro que o Paulo França, tá? Ele era secretário aqui regional e tal. Daí eu falei, Paulo, preciso falar com o governador, tem que ser o governador, porque senão, se a gente for lá, não vai dar liga, né? E daí o governador estava em Blumenau, tá? E ele colocou, daí conseguiu me levar até o governador. Daí eu mostrei para ele tirou foto com os alunos e tal, que era o Luiz Henrique, tá? E ali já me deu um cartão só, você pode ir lá na FAPESC, a gente vai fazer via FAPESC, se fizer via qualquer secretaria de Estado, isso aqui não vai durar,
então a gente faz uma entidade, né, que foi a coisa mais acertada que a gente fez, tá? E nós chegamos com a FAPESC lá já né, com uma indicação do próprio governador, tá? Então, foi onde a gente conseguiu ter recursos, inclusive recurso adicional, acabou sobrando recurso, foi onde a gente formou mais alunos do que precisava. Tá? Essa turma de 2006, quantos alunos, 2007, quantos alunos tinham, tu lembra? 2006 a gente formou 200 pessoas, quer dizer, já entramos assim, né, com uma coisa que Blumenau não tinha visto, não tinha nada parecido, tá? Em lugar nenhum, né, tá? 2007 a gente fez mais de 200, sempre turmas, como hoje, tá? A gente coloca em sala de aula, assim, nossa turma média é 20 alunos, tá? Mas a gente nunca passa de 25, 28, até 30, tá? Mas mais do que isso, não. Porque é um laboratório, não é uma sala de aula, né? Cada aluno com computador, o professor tem que dar atenção, então essa preocupação houve aí desde o começo. E daí a gente fez uma coisa que depois nunca mais fez isso, tá? No segundo semestre, a gente lançou uma edição extra, porque a gente tinha que terminar aquilo para poder fechar as contas lá com o BID, né? A gente fez uma edição extra e colocou mais 140. Então, aquele ano, a gente fechou com 340 alunos, tá? E a carga horária da época era 360 horas, mas ele era um pouco diferente, ele tinha 80 horas da parte de desenvolvimento humano, né? Então, assim, com o passar do tempo, a gente foi aumentando, né, a carga horária técnica até hoje. Hoje o curso tem 480 horas, e dessas, em torno de 380, mais ou menos, é curso efetivamente técnico, né? Então, dá uma carga, assim, eu sei que eu trabalho com treinamento aí, né, mais de 30 anos, tá? Mas é uma carga horária, né, muito boa, que pega realmente o jovem aí, mesmo sem conhecimento, ele sai, né, com uma bagagem muito boa para trabalhar na empresa de porte. Aí, tá? A gente vê os cursos, que seja online, né, de 20, 40 horas, a pessoa já aprende pra caramba, né? Imagina fazer 380 horas, o cara vai sair ali ou pelo menos ele vai dizer, não, computação não serve para mim, né? Mas a gente já naquela época, né, usou né, a experiência que nós tínhamos de treinamento, né, que eu tinha como ProWay, o Ivair tinha lá como Sedup na época era muito forte, né, tá? Então estava assim numa alta, né, como escola profissionalizante. Então a gente juntou essas experiências aí, tá? Isso foi muito relevante aí para que o Entra 21 tivesse sucesso. Tá? Legal. Até eu tô meio esses tempos, houve uma procura aí na Bluesoft para palestrar em alguns grupos tem centenas de grupos em Blumenau, né, em região, e aí desses grupos que tinha umas 40 pessoas, que era a maioria pais e empresários, né, eles me questionaram assim, o que tu acha do Sedup? Porque o Sedup, eu queria botar meu filho numa escola técnica, né? Aí eu falei, 100%, coloca ele num curso, coloca ele numa escola técnica, porque esse cara no futuro faz diferença no futuro. O cara só estudar outras coisas sem o algoritmo, essas coisas, lá na frente ele não consegue uma diferenciação tão grande, né? E o Entra 21, eu tô vendo aqui, tem até gente o Kreb, por exemplo, ele disse assim, eu participei um ano e eu tenho que agradecer muito. Olha só, o pessoal já tá... Olha quanta gente já se formou, tu tem esse número na cabeça de formados? Não, a gente não tem só na cabeça, tem tudo registrado, tá? Então, eu tenho o primeiro dossiê que a gente fez, cada ano a gente cria, né, e até deu esse nome de dossiê, porque realmente ele é um dossiê, hoje ele é eletrônico, né, mas ele já foi em papel. Então, nós temos aí todos os 4.300 e lá vai pedrada alunos que passaram, nós temos fotos de todos, ficha técnica completa, né, relatório do aproveitamento, do comportamento em sala, tudo isso a gente tem tudo até hoje, tá? Todos os dados dos alunos e, claro, a gente perde, uma vez que ele sai das nossas asas aqui, a gente perdeu o controle. Nós não temos, assim, um trabalho, que isso seria talvez uma coisa que o software possa fazer um dia, tá? De resgatar, né? Isso a gente acaba tendo, assim, meio que nos percalços aí pela rede social. Mas o que a gente tem certeza já, Henrique, é o seguinte, né, algumas coisas do Entra 21.
desses milhares que a gente formou, vamos pensar o seguinte, né? Digamos que o aproveitamento, tá? Quer dizer, que só a metade a gente pudesse ter aproveitado. A gente sabe que é muito mais do que isso, tá? Mas só a metade já seria mais de 2.000 pessoas, quer dizer, em torno de 2.500 pessoas, se pegar esse ano junto aí e tal, né? Que estão efetivamente nas empresas, tá? Que é 3 vezes, né, o tamanho de muitas das maiores empresas que a gente tem em Blumenau, de todos os colaboradores. Quer dizer, o que seria? Eu acho que o Blumenau seria muito diferente, tá? Se a gente não tivesse tido o Entra 21. Porque, além dele, o que aconteceu? Nós tivemos o Geração Tech. O Geração Tech, né, você sabe, né, ele foi uma tentativa de levar o Entra 21 para o Estado. Eu participei ativamente disso. O Marafon lá é teu parceiro lá na CAT, né, ele é vice-presidente lá dessa área de treinamento. A gente fez outro dia aí uma reunião, eu, você e ele, tá? E ele lembra bem disso, né? Eu tive lá em Florianópolis algumas reuniões para criar um programa Entra 21 para o Estado e foi batizado Geração Tech. E em Blumenau a gente também rodou Geração Tech, né? É claro que a gente disse, não, vamos rodar o Geração Tech, mas mantenha também o Entra 21, né? Porque a gente sabia que o programa de governo sabe como é que é, né? Ele tem a transição para o governo, tá? E a gente foi modelo, tá? O Entra 21 de Blumenau para várias localidades, inclusive de fora do Brasil, tá? Assim, eu poderia citar muitas, mas o programa de Mendonça lá, tá, da Argentina, estiveram aqui, né? Levaram, assim, exatamente o que a gente fez, levaram para lá, implantaram lá, tá? Eu fiquei por muios anos depois, já faz algum tempo, trocando lá experiências lá com o coordenador de lá, tá? Foi muito legal, né? A gente ajudou, depois, em 2011, eu fui novamente lá, porque o nosso programa não estava rodando, daí eu continuei trocando ali correspondência com vários países, né, com outros coordenadores que estavam implantando, e daí eles não pegaram mais o modelo da Fundação Internacional, eles pegaram o nosso modelo, né, para poder dar continuidade nos seus. Porque a diferença do nosso era o quê? O Entra 21 ele foi concebido, não seria para a área técnica, ele formava atendentes de hotel, quer dizer, profissões que não dão muito trabalho, tá? O nosso não. O nosso é para a pessoa entrar, né, e entrar na área, realmente ficar, porque é uma área que paga bem, que ela dá possibilidades de futuro, né? Ela é a área que mais possibilita você empreender, né? Então, poxa vida, e como cidade, né, qual a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de a cada ano, independentemente de que prefeito que está aí, tá, ou de que secretário de Fazenda, tá, de provar o Entra 21, o secretário de Desenvolvimento, né, que está aí hoje, o Mores é nosso parceiro, mas quantos tiveram antes dele? Nenhum. Por quê? Porque a gente devolve riqueza para a cidade. Tá? Quem é o maior pagador de ISS de Blumenau? A área de tecnologia. Né? Onde é que está a área de tecnologia? Ela é formada de pessoas, né? Então, empresas. Tá? A gente fala aqui e fala tranquilamente, porque eu sei que os CEOs dessas empresas vão estar ouvindo, tá? E sabem disso. A T-Systems só está aqui por causa do Entra 21. Hoje ela emprega mais de 700 pessoas. O Marcos Talares sabe disso. Tá? A Philips, né? Ela veio para cá, né? E a gente fez programas de empregabilidade para eles, baseado no Entra 21, porque o Entra 21, além disso, né, ele acabou gerando essa ideia de que a gente pode formar mão de obra quando não tem. Né? Então, além do próprio Entra 21, eles fizeram programas próprios, né, que a gente foi lá e executou. O último case que a gente teve foi a Ambev, né, que veio aqui, né, ela acabou adquirindo a empresa que era prestadora de serviços para ela na época, que era a HBCIS. A HBCIS, né, hoje, ela pertence à Ambev e precisava ampliar o quadro. O que fez? Contratou no passado, uma penada só, mais de 80 pessoas do programa do ano passado, né, e ainda formou mais 200 e poucas pessoas num programa, né, como se fosse um Entra 21 próprio, que nós executamos. Tá? Então, né, E é interessante, é muito interessante, porque desde que eu tô aí junto na Bluesoft, nesse timaço aí, porque eu adoro estar com essa galera, com essa vibe de educação para a cidade, e a gente está aumentando o nosso IDH, né?
Eu vejo que todo ano aumenta a quantidade de pessoas se inscrevendo no Entra 21. Quer dizer, pô, todo ano milhares de inscrições. Infelizmente a gente só consegue botar 350 por causa de grana, né? É matemática só, né? Mas se tem essa procura, quer dizer, tem mais gente querendo estar entrando num programa desse porque sabe que vai poder estar trabalhando pós isso, mudar a vida da sua família, enfim, né? Isso como tem aquele ditado, tá? Você não consegue enganar todo mundo por muito tempo. Então, mesmo que a gente estivesse enganando, a gente não ia conseguir enganar por 15 anos, pode ter certeza. Então, a gente está fazendo isso por 15 anos e a cada ano aumentando o interesse e a cada ano mais empresas aderindo, tá? É porque a gente apresenta resultado, né? Qual a dificuldade que a gente teve com os governos todos que passaram aí, governo do Estado, né? Transparência. A gente mostra resultado, tá? A transparência financeira total, respeito ao investimento que eles fazem, né? Então, a gente está conseguindo hoje, em termos financeiros, tá? Entregar mais do que entregava no passado. Cada vez mais a gente vai conseguindo melhorar os recursos, né? Hoje o programa ele é executado, ele é uma iniciativa empresarial, né? Está lá dentro do BlueSoft, você sabe disso, é executado todo por empresa. O BlueSoft não tem estrutura, não tem nem física, nem de pessoal para tocar um projeto de suporte, tá? Então, assim, tomou a decisão correta de, né, entrega tudo menos o controle, né? O controle financeiro todo é do BlueSoft. O Manfredo Krieg está na frente disso, é o diretor financeiro, desde o começo, né? E a gente executa. E executa o quê? Com exigência de competência, de eficácia de cada empresa que está aí dentro. A ProWay é uma delas, tá? Que está lá, né? Mas a gente tem, já teve o SEDUP por muitos anos, hoje tem o SENAC participando, tá? Inclusive com o envolvimento do diretor Fábio, né, conosco aqui, da equipe dele lá. Acesso à educação está lá com turmas. Ano que vem a gente deve trazer mais uma parceria, eu não vou comentar aqui já, mas a ideia é ampliar, inclusive, aqui para outra cidade vizinha. Esse ano a gente levou para Gaspar, através de uma parceria com o IFSC, né? E esse ano, nem dizer as dificuldades que a gente teve, né? Tá? Quer dizer, essa questão da Covid, né? Qualquer um que tivesse se a nossa resiliência não fosse tão forte, eu diria até beirando a teimosia, a gente ia parado, porque tudo levava para que pare. Quer dizer, não tem condições de tocar o Entra 21 esse ano. Mas eu tenho consciência que um projeto desse, ele não tem o direito de parar. Sim. Tá? Porque a retomada é sempre muito complicada. Tá? Então, eu sabia da necessidade, e eu, inclusive, defendi isso, né? Você sabe, aí, junto à diretoria e aos governos aí, de que esse ano seria o ano de realmente, né, de não parar efetivamente, porque, né, as dificuldades que a gente vai ter, que as pessoas vão ter, inclusive questões de emprego aí, a partir do final dessa pandemia. Então, isso é verdade. A gente vai conseguir beneficiar essas 350 pessoas desse ano aí, dar a ela condição, né, para início do ano que vem. Esse ano ele é diferente, ele não vai terminar no final do ano, mas logo no início do ano que vem aí, delas estarem com uma boa formação e poderem ou empreender, se não tiver, né, para todo mundo emprego nas empresas, né, ou trabalhar nas empresas que estão aí e continuam crescendo, né, apesar da crise toda. Ô, Tomeu, e ainda sobre o histórico, se tu pudesse citar um pouco, porque uma das partes que eu acho mais legal é esse envolvimento, que é um pedaço Estado e um pedaço empresas, né? Tu lembra lá daí desses anos lá, 2007, 2008, 2009, quem foram essas empresas que eram âncoras, que ajudavam? A questão das empresas, tá? Eu, assim, se eu começar a falar nome aqui, eu vou ser muito injusto, né? Mas se você pegar, né, eu vou pegar algumas assim que elas estão praticamente todos os anos, né? T-Systems, né? A Senior, a Benner, né? E, sabe, a Philips, a HBCs, são Data, efetivamente, e daí muitas passaram. A questão de âncora, tá, Henrique, foi uma implementação, uma ideia que a gente teve, aí deve ter uns 5, 6 anos que a gente trabalha com empresas âncoras, porque antes
a gente tinha as empresas, elas eram empresas cotistas só, elas compravam cota dos alunos, né? E daí a gente chamou as maiores empresas que empregavam mais, e disse, ó, a gente não quer só o dinheiro de vocês, tá? A gente quer o compromisso de vocês de empregar os alunos, e para isso vocês têm que participar do programa ativamente. Então, nós criamos um grupo que não é muito grande, tá? Quer dizer, a ideia é não ter mais do que 6, 7 âncoras por ano, né? E daí as empresas meio que se habilitam a ser âncora. Ano que vem eu quero ser âncora, ela já deixa uma vaguinha e tal, né? A preferência das que já estão aí, tá? E daí elas participam, inclusive, na formulação do curso, na decisão de que disciplina que a gente vai ter, né? E o compromisso lá no final de empregar as pessoas e também, claro, aportar, né? Porque o programa Entra 21, ele é gratuito para o aluno, a gente sempre fala isso, tá? Mas ele não é de graça, tem gente pagando, então quem é que paga? Eu já falei aqui do respeito que a gente tem com o recurso público, né? E as empresas também botam dinheiro, porque elas são beneficiadas, e quanto maior, mais beneficiada é. Tá? E, inclusive, assim, qualquer empresa de porte de Blumenau, se assim, eu não preciso do Entra 21, não é verdade, Por porque tabela. ela não pegue o aluno, tá? Não, mas deixa passar a formatura e tal. Mas uma hora, se for lá dentro daquela empresa, se tá bom, posso entrar aqui dentro então e fazer um levantamento, ver quantos anos de Entra 21 você tem? Porque vai ter, sabe? Então, isso é inegável, né? As empresas sabem disso e elas são beneficiadas direta e indiretamente por essa iniciativa. Tá? Legal, legal. E se tu pudesse citar um pouco o momento atual, a gente está passando agora, o programa está acontecendo, né? Mas para quem quer se inscrever para o próximo ano, eu estou perguntando isso já, Tomil, porque já veio gente atrás eu vi que tem gente que tem mais do que 21 anos, ainda na confusão do Entra 21, né? A gente... Até então eram pessoas até de 30 anos, sempre teve pessoas com mais do que 16 até 30 anos, né? E esse ano foi feita uma turma diferente, né? Então, se tu pudesse citar aí qual que é a ideia? O programa, ele vai se adaptando, né, a cada ano a nossa realidade, né? Mas o que é o programa Entra 21? Qual é a concepção dele? Ele é um programa social, né? Quer dizer, tem uma conotação social, sempre teve, desde a concepção dele, mas também, e essa que é a diferença eu acho que foi, se é que existe receita de sucesso, eu não gosto dessa frase, mas assim, por que o nosso sobreviveu e os outros não? Porque desde o começo, e isso foi muito contestado lá na época pelo pessoal da International Youth Foundation, tá? Porque, mas vocês pensam muito na questão das empresas e tal, só se não fizer isso não vai dar certo. Então a gente alia as duas coisas, questão econômica e social também. Então, o aluno, né, mais carente financeiramente, tá? O aluno com o aluno deficiente, com deficiência, né, os PCDs, eles têm preferência na seleção. Você mesmo citou, tá? Esse ano a gente teve 3.500 candidatos, não chegou bem a 3.400, quase 3.500, o nosso compromisso é 300 vagas, então nós sempre colocamos a mais. Esse ano a gente abriu para 350 pessoas. Para ser preciso, 347. Ou seja, foram mais de 10 candidatos, ou 10 candidatos por vaga. Tá? Isso aí é coisa do vestibular dos anos 80, né? Quer dizer, a gente fazer 10 candidatos por vaga. Então, não tem cota, a gente não usa esse tipo de coisa, tá? E usa um processo seletivo profissional. Também é uma empresa especializada, é Selecionar Talentos, é parceira nossa, e ela faz todo o processo seletivo sob orientação da coordenação. Tá? Então, os alunos passam, primeiro eles têm que se inscrever, né? Eles fazem uma pré-inscrição, eu vou falar disso depois, a gente está chamando agora de reserva, acho que depois a Gabriela vai avisar, não lembro qual o nome que foi dado esse ano aqui, tá? Mas é como se fosse uma pré-inscrição para depois ele fazer a inscrição. Essa inscrição é um currículo completo, tá? Onde ele vai colocar o perfil dele. Esse perfil é analisado, todos são chamados para uma entrevista,
entrevista pessoal. Esse ano a gente fez, toda ela aconteceu pessoal, porque isso foi antes da pandemia, a seleção, né? Fazem testes, né? E daí a gente faz a seleção, tá? E daí a questão social e tal, ela também, inclusive, ela é usada como critério de desempate, tá? Quanto ao perfil, então, é jovens de 16 a 29 anos, residentes em Blumenau e cidades vizinhas, né? Que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio ou para cima, tá? Quer dizer, superior, tal, não tem nenhum tipo de restrição, né? O que a gente vem fazendo ano a ano, tá, Henrique? Por exemplo, alguns anos atrás, a gente observou, né, na cidade, quer dizer, observou no geral no Brasil, que as cidades queriam, não aceitavam haitianos, estava lá uma briga, poxa, eles vêm aqui tirar nosso emprego, etc e tal. O que a gente fez? Blumenau tinha muito haitiano, né? Nós trouxemos os haitianos para dentro do programa. A gente criou uma turma só para eles, inclusive, eles nem falavam português, a gente pegou um dos haitianos que falava várias línguas, né? Inclusive daí o próprio francês lá, o deles, o crioulo, né? E o português. Eles tinham aula de português, e esse professor também era intérprete, fizeram Java, acho que não falha a memória. Foi Java, eu lembro. Sim, que mais outra, né? Então, eu lembro que eu contratei um haitiano na época e eu contratei uma pessoa, um haitiano na época, e ele estava fazendo curso, eu lembro, e foi muito legal. De vez em quando eu cruzo com alguns que estão aí trabalhando nas empresas, tá? Então, né, a gente já fez turma específica, né, uma turma só de deficientes auditivos, inclusive com um professor mais, uma turma normal, tá? E assim, a cada ano a gente vai trazendo os deficientes, né, as pessoas com deficientes, os PCDs, a gente não faz turma específica, dizendo normalmente entre as turmas, tá? E se a gente tiver uma turma específica, daí a gente verifica a especificidade daquilo para colocar uma turma só deles, se for o caso, como a gente fez lá no passado, né, com deficientes auditivos, né? E o que a gente vem observando, né? A cada ano, algumas pessoas querendo entrar no mercado de trabalho, mas já não estavam mais na idade do entre 21. E daí nós, poxa, vamos beneficiar também essas pessoas. E a motivação veio com essa mudança da Previdência, pessoas tendo que trabalhar mais, alguns tendo que voltar ao mercado de trabalho. Então, esse ano, inclusive, com a aval da Prefeitura, foi um pedido, inclusive, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá do secretário Mores, lá, veja isso, foi ano passado, né? Veja para o ano que vem se dá para a gente fazer alguma coisa. Daí a gente criou uma turma específica para pessoas de meia-idade e idosos, né? Tá? E admitiu em cada turma até 2 pessoas fora da idade padrão. Então, como a gente tem 15 turmas, 14 delas, né, poderia ser assim, fora a própria turma que já era específica deles, uma turma de 24, a gente pegou outros, nas outras 13 turmas, sim, 28 pessoas. Mais 26, mais 24, 50 pessoas foram beneficiadas, tá? Então, a turma específica é a maturidade tech, tá? Que é um pessoal aí, e claro, aquilo que eu falei das âncoras, tá? O que a gente fez ano passado? Fez uma reunião com as âncoras e perguntou, olha, a gente está pensando em fazer isso, o que vocês acham? Ideia, legal, não sei o que tal. Vocês vão admitir? Sim, a gente vai, se tiver, eu admito, levo para a minha empresa, por isso que a gente colocou. Então, não é feito nada assim, sabe, dedo no vento e tem uma ideia, tá? Elas são estudadas, são levadas para esse conselho, dentro da coordenação são discutidas, né? Então, um programa como esse, tá? Para você ter uma ideia, a coordenação, hoje nós tivemos reunião de coordenação, tá? São dezenas de pessoas trabalhando na coordenação. E não é assim no período de aula, né? Nós temos reuniões ali ordinárias, tá? Quinzenais, durante todo o ano. A primeira, por exemplo, desse ano aconteceu, acho que foi 8 de janeiro, é a primeira semana do ano. A última é lá antes do Natal, né? Porque na hora que acaba, que a gente entrega uma turma do Entra 21, a outra já tem que estar sendo gerada, né? Ano passado, por exemplo, a primeira reunião de coordenação para o Entra 21 2020, ela foi na semana seguinte da amostra de talentos do Entra 21 2019. Né? Então, claro, os assuntos aí estavam se misturando ainda, mas já programando a próxima, né? Porque
Hoje a gente já tem lá o modus operandi e tal, né? Mas é um programa complexo. Exige, né? Mexe com muitos atores, exige também, a ousadia continua tendo, porque se fosse para mim aguardar até as aprovações financeiras para começar, esquece. Quando é que a gente teve ali o aval final ou a garantia mesmo do Estado? Semana passada, quando o governador veio lá, na semana retrasada, e assinou lá, né? Entendeu? Então, essas decisões aí, elas são realmente bem complicadas, né? E essa gestão que o programa tem aí que permite isso, tá? Mas é interessante, é bem legal da nossa live é isso, é contar que tem um bastidor gigante, né? Tem muita gente que está olhando, que legal, esse programa está acontecendo, mas espera aí, são 14 anos, 15 anos de programa, são um time inteiro nisso, a comunidade envolvida, as empresas envolvidas, quer dizer, é um cenário gigante, né, Tomil? Não, é como alguém olhar para você e pensar, o Henrique toca o BlueSoft, né? Quantos heads você tem, quantas reuniões você tem, quanta ação que tem, né, para fazer isso acontecer, tá? Então, assim, e como é difícil, eu falei antes do programa Entre 21, né, e aquilo que eu falo sempre para você, na hora que um programa dentro de uma entidade, né, eu já participo aí, sempre gostei de participar do terceiro setor, já fui, né, quem me conhece sabe, aí desde os anos 80, né, participo do que vier pela frente, já fui presidente de clube, da associação de moradores, de clube social, mas sempre voltado para essa área, né? Sucesso Santa Catarina, participo hoje da CIB, já fui conselheiro, presidente do Instituto Gênio e tal. Então, isso dá um prazer diferente do que a gente tocar uma empresa, né? Mas na hora que uma coisa vira projeto, pelo menos na minha visão, eu fazia isso, inclusive no Gênio também, né? Ou as outras entidades que eu tive na frente, para o Sucesso, ele tem que ir para a iniciativa privada, não tem como a entidade tocar como se fosse uma empresa, que ela vira uma empresa, ou ela passa até a concorrer com a empresa. Faria sentido, por exemplo, hoje o BlueSoft virar uma empresa de treinamento, né? Ou o BlueSoft daqui a pouco ir lá e começar a desenvolver, né? As outras empresas vão olhar, mas essa entidade é uma entidade que me representa ou ela está concorrendo comigo? Então, vira essa confusão, ela tem que fazer o quê? Ela tem que dar condições para que essa ação aconteça, chamando os parceiros, né, dando oportunidades e daí, claro, com toda a medida, com todo o cuidado que cada um dos projetos tem que ter. Tá? Então, nesse tipo de ação que eu acredito. Legal. E é bom que tu já até tá deixando claro, assim, para ninguém confundir, a BlueSoft não é aceleradora, ela não é incubadora, ela não é concorrente de desenvolvimento, ela é associação nichada em tecnologia para ajudar as empresas de software. E uma das maiores entregas que nós temos é coordenar um programa de jovens para irem para o mercado, né? Qual é a cidade, né? Qual é o lugar que não queria ter mais estudo para poder formar mais gente, né? Então, acho que é legal a gente explicar do Entra 21 Entra no Digital, até porque esse é um programa que a gente está fazendo, assim, de trazer a comunidade para falar também como entrar no mundo digital. Só para entender, Tomil, semana que vem a gente vai ter professora de matemática ensinando como é que ela foi para a rede, vai ter professor de dança explicando como é que ele vende online os cursos dele, já que ficou desempregado, sabe? Então, a ideia, de novo, da associação é essa que tu deixou claro, né? Até se puder, Tomil... Eu queria rodar agora, Henrique, se você permitir, se você puder rodar aquela apresentação, até a Gabriela está me ouvindo, se ela puder vir aqui até me auxiliar nisso, acho que ela está, né, permite, isso aí, tá? E depois tem um videozinho também que a gente queria... legal, se puder apresentar aí. Ok. Então, Henrique, eu acho que assim, essa parte inicial aqui, tá, a gente já passou, tá? Né? Que é o histórico dele e tal, né? Perfeito. O programa, então, teve lá aquela parceria inicial com o BID, tá? E isso aqui a gente já acabou falando, tá? Nós vamos falar um pouquinho, eu queria depois também até ter um videozinho bem bacana aqui, que é dessa quinta edição desse ano, tá? Mas é um vídeo super, hiper rápido, né? Não se preocupe. Aqui são os números que eu já coloquei, então, esse aqui é os números desse ano, né? A gente teve aí 3.500 inscritos, né? São 15 turmas, dessas
Desses 3.500, essas 15 turmas são compostas aí, então, pelos 350 alunos que foram selecionados, e a carga horária, né, dos treinamentos, aí, 480 horas aula, né, de cada uma Legal. Tá? A única turma que não tem 480 horas é uma das turmas aí do Office, né, que é uma turma específica, tá, para um grupo específico de beneficiados que a gente usa lá da assistência social da prefeitura. Legal. O curso técnico, então, é uma das partes, né, como eu falei antes, a parte técnica do treinamento, dessas 480 horas, mas a gente tem também 80 horas de idiomas, no caso, o inglês. Ano passado, inclusive, teve uma turma de alemão também. A gente são 20 horas de desenvolvimento humano, 8 horas de empreendedorismo e inovação, isso cada uma das turmas, né? E mais 12 horas, ou 8 horas me ajuda aqui, 8 Contabilidade contabilidade e finanças. 8 horas. São Legal. 8 horas de contabilidade e finanças e mais 4 horas que a gente tem adicionais. Esse ano a Via Cred, em parceria conosco, vai dar de educação financeira. Tá? Então, a composição do programa é esse. Os cursos, né? A cada ano, a gente trabalha com as empresas para ver as necessidades e vai mudando, né? A gente já teve no programa aí, já entrou COBOL, já saiu COBOL, já entrou de novo. A gente já teve muita turma de Java, menos de C Sharp, outros anos mais C Sharp do que Java, esse ano entrou Python, então a gente vai acertando, tá? Então, são 15 turmas, né? Quer dizer, tem algumas matérias que estão aí que tem mais do que uma turma, mas tem Java Web, tem Python, C Sharp, a gente tem uma turma oficial, Microsoft, C Sharp, tem JavaScript, React, Java, Angular, né? Isso é para desenvolvimento de sistemas. A gente tem uma turma de designers e gestores de mídias digitais, né? Nós tivemos no passado, por exemplo, turma de audiovisual, esse ano já voltado mais para a gestão de mídias digitais, que é uma necessidade também das empresas, né? A gente não atende só empresa de desenvolvimento de software. Analista de suporte, também é um curso oficial, né? Microsoft. UX, UI, designers, também uma novidade desse ano em termos de diferentes. E aquela turma que eu falei lá do Office, né? Executores, então, a gente tem o Senac, né, que é um dos parceiros, Acesso à Educação e a ProWay. Tem a questão da turma do Maturidade Técnica, já foi falado aí, então 50 alunos foram beneficiados, tá? Nessa sala aqui aparece, né? O que acontece? Quando o curso roda presencial, tá? Agora ele está tocando online, mas nas aulas presenciais a gente roda sempre metade da turma de cada vez, para usar o distanciamento social. Então, aí, na foto está aparecendo parte dos alunos somente, né? Esse ano, né, você falou das empresas, né? A cada ano, esse quadro aí da direita, ele muda, né? Então, as empresas que são âncoras nesse ano de 2020, a Ailos, né, o sistema Ailos, a Benner, a HBSys, a Senior Sistemas, a Serasa e a T-Systems, né? E lá na parte da esquerda, então, os recursos públicos, né, com parceria da Prefeitura de Blumenau, através do SEDEC, né, o Governo do Estado, através da FAPESC, e, junto com a Prefeitura, a gente tem o FIA, né, que é o Fundo da Infância e Adolescência, né, e também tem recursos que vêm do Banco Santander, então, que compõe, digamos, o recurso aqui público de Blumenau, tá? A gente fez durante o curso, a gente tem vários eventos, dentro do evento Entra 21, né? Um deles é a aula magna, que a gente usa como apresentação dos alunos, né? Esse ano, a gente teve que fazer ela virtual, né? Fazer ela online, né? Tivemos aí a presença do governador. Nas aulas magnas ou na formatura, a gente já teve, ao longo dos anos, aí, presença sempre de governadores, isso é muito comum em Entra 21, tá? Em vários anos. Esse ano tivemos a presença do governador Moisés, onde ele, inclusive, usou o evento para oficializar a participação da FAPESC. A gente tem um evento, ciclo de palestras, que acontece geralmente no meio do curso. É uma espécie de seminário, onde a gente traz vários palestrantes de interesse dos alunos, né, para ter um dia de demonstrações. E no final, que eu diria assim, que é o principal evento, é a mostra de talentos. Tá?
nós sempre fizemos tanto a aula magna quanto a Mostra de Talentos usando o Teatro Carlos Gomes. E na Mostra de Talentos a gente usa todo o teatro, porque a gente usa o teatro principal e usa toda a parte estrutural para montar essa feira, né? Então, ela é muito importante, porque ela é a apresentação dos trabalhos de final de curso dos alunos para as empresas. Então, são eventos aí que a gente tem dentro do programa Entra 21. E o objetivo, né, do programa, o principal deles é a empregabilidade. Tá? Quer dizer, sem empregabilidade não faria sentido o programa. Se a gente fizesse curso sensacional, toma no final, não conseguisse empregar os alunos, os nossos índices, tá, eles variam muito de ano para ano, né? A gente procura sempre o 100%, né? Mas, assim, é comum a gente atingir mais de 80% de empregabilidade depois de um determinado período das aulas acabarem, né? Então, e isso faz com aquilo que eu falei, né? Com que Blumenau cresça, né? Que continue sendo aí, tendo, né, uma pulverização de empresas de tecnologia, apesar de ter os grandes players aqui, e a gente possibilitar, né, a continuação do crescimento. Tá? Aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui. A gente está usando agora, né, esse ano de 2020, nós começamos o curso presencial, com as últimas medidas restritivas de Blumenau, a gente levou para o online, né? Com aproveitamento muito bom, tá? Eu fiquei assustado, confesso, no começo, tá? Mas os alunos, assim, a gente tem, dentre os 347 alunos, tá? Que a gente tem uma turma que não começou ainda, que é a turma lá do Office, que tem 25 alunos, ou seja, o restante todos estão em sala já, e todos, né, estão conseguindo acompanhar. A gente tem ali hoje até na reunião foi tratado isso, acho que são 5 alunos que estão tendo maior dificuldade, e a gente está tratando, inclusive, com doação de máquina para eles, tá? Mas a intenção nossa é voltar para o presencial aí, dentro de, sei lá, 2 semanas, se for possível, claro, respeitando o distanciamento e tal, porque nós estamos enquadrados, né, esse tipo de treinamento diferente, que ele é um treinamento em laboratório. Então, a gente possibilita, né, que curso livre, nesse formato aí, a gente consiga ministrar. As aulas normais são 4 horas por dia, mas agora pela plataforma Teams, que a gente usa aí da Microsoft, a gente faz 3 horas diárias, né, e a interação, assim, é total aí com os alunos, tá? Legal. Olha aqui, eu vou pedir ajuda para a Gabriela, que está aqui do meu lado, também não derrubar tudo de novo. Tem um videozinho aqui que retrata bem o início desse ano. Vocês querem comentar alguma coisa antes aí? Não, eu queria, Tomil, se tu puder responder a pergunta já de uma Pode falar. pessoa, eu vou jogar aqui na tela. Ó, o Luiz Marcos de Paula perguntou: ó, gostaria de saber como está a programação para inscrições de 2021. Sim, Luiz Marcos, é o seguinte, nas redes sociais do Entra 21, tá, você vai ter lá um link, como é que a gente chamou? Lista de interessados. Então lá tem já uma reserva, né, do seu nome para o ano que vem, ou da pessoa que você quer indicar. Então, como se fosse uma ficha de espera, tá? Assim que abrir as inscrições oficiais, essas pessoas vão ser chamadas, né, a gente vai mandar um lembrete. Tá? Então, lá a gente pede sempre para colocar o e-mail, o WhatsApp, né, para manter essa comunicação. Isso funciona bem, é feito em outros anos, tá? Isso já tá aberto, já está lá na... Legal. Tá? Pode rodar aí, depois eu vou para outra pergunta. Pode colocar aí para compartilhar. Um segundinho aí. Colocou, Gabi? Tem que clicar ali embaixo no share screen. Okay. Show de bola.
Oi, Tomil. Bom, bacana o vídeo, muito bacana. Aqui nesse vídeo, tá, eu queria só chamar uns lembretes. Vocês viram ali, tem umas avaliações, umas carinhas, né, e tal. Aquilo ali é o seguinte, os alunos, eles preenchem uma avaliação, todos os alunos de todas as turmas, né, independentemente se está rodando aqui, ou no Senac, ou na Acesso, as avaliações diárias. Isso aí, todo o grupo de coordenação, né, que é composto aí por mais de 20 pessoas, tá, de todas as áreas, né, de todas as coordenações, olha diariamente e as inconformidades são tratadas assim imediatamente no dia seguinte, ou no mesmo dia, se o curso é de manhã, né, acabou o curso, já tem alguém lá verificando aquilo, se é uma reclamação de professor, a gente já trocou vários professores do Entra 21 durante o curso, né, por não ter adaptação com aquela turma específica. Os professores, por exemplo, né, às vezes ele é muito bom, professor, lá no Senac, ou muito bom aqui na ProWay, com o público, mas ele não se adapta com o público do Entra 21. Isso já aconteceu conosco. Então, isso tem que ser tratado, né? E vocês viram ali em sala de aula, né, o trabalho da coordenação. A gente sempre fala o seguinte, o Entra 21, o aluno em sala, né, a gente sempre brinca que é o avião em velocidade e altitude de cruzeiro, né? Mas todo o trabalho, né, quer dizer, a hora que para colocar esse pessoal em sala de aula, a gente startar o curso e chegar nesse patamar, né, é um trabalho de coordenação e ele continua depois de sala de aula. Nós temos monitoramento diário, quer dizer, o aluno não veio à aula, é menor de idade. A aula começa às 8 da manhã. 8h30 tem alguém ligando para a casa dele, tá? Falando dele. E a gente já pegou assim, mas como ele foi para aula? Mas é que ele não está. Tá? Ô, Tomil, só para agradecer o pessoal do Instagram, que a gente vai desligar lá no Instagram, vamos responder as últimas perguntas aqui, então. Sim, vai lá. Ó, valeu, pessoal do Instagram. Estamos no YouTube. Feito. E agora, já emendando uma próxima pergunta, então, pode ser? Pode ser, vai lá. Eu peguei aqui, ó, mas eu gostaria que você... Eu vou falar a minha parte, mas o Felipe está perguntando ali, ó. O que você acha que as empresas buscam dos alunos na hora de avaliar a possível contratação, né? Me dá o teu parecer, depois eu dou o meu, Tomil, pode ser? Sim. Bom, pergunta do Felipe, né? Tá? Felipe, não é só a questão técnica, né? As empresas, elas primam muito, né? E olham muito hoje também pelo trabalho de equipe, né? E o perfil do candidato em outras questões que não seja só as notas lá do Entra 21. Por isso que a gente, no caso do Entra 21, tem todo o acompanhamento por psicólogas durante o curso, são parte da coordenação, né? E esse ano, inclusive, como novidade, a gente todos os alunos vão ter um perfil no LinkedIn, tá? Vão ter um repositório lá onde eles vão colocar os seus trabalhos, quer dizer, a gente vai dar essa possibilidade, quando o aluno chegue, né, com o pé direito dentro dessas empresas. Mas você queria comentar alguma coisa também. Na verdade é bem isso, porque o aluno que veio do Entra 21, pelo menos a minha experiência aí de empreendedor, é que pelo menos ele já vem com uma carga de várias coisas, né? Ele vem com um pouco da parte técnica, ele vem um pouco da parte de desenvolvimento humano, então ele já sabe algumas coisas, como fazer, como falar, como é que trabalhar em equipe. Então eu acho que na hora de uma entrevista, quando você for fazer, é mostrar tudo que tu fez durante o programa, né? Tipo, eu fiz isso, aquele trabalho, porque o contratante, né, o hunter ali, ele quer entender até onde tu vai, o quanto que tu pesquisou, o quanto tu mandou bem nas atividades, né? Então eu acredito nisso. Deixa eu já fazer... Inclusive, as 20 horas que a gente tem de desenvolvimento humano, que é esse curso dentro do Entra 21, tá? Ele é a preparação para o jovem para trabalhar para a empresa, e tem a parte de empreendedorismo, mas assim, e lá ele dá a dica, inclusive, de como se comportar numa entrevista, como desenvolver o currículo corretamente, que é o outro módulo que tem desse ano, né, que não estava listado lá, mas que também são, acho que são 4 horas que a gente vai ter exclusivamente para isso. Tá? Legal, Tomil. Se puder responder do Luiz aqui de novo, agradeço a resposta da última, e ele pediu uma última dúvida, existe limite de idade? Não existe porque, assim, eu já conversei com pessoas que estão, né, com 45 anos, que estão velhos.
e a gente já tem aqui, por exemplo, nas turmas aí hoje, tá, pessoas com 65 anos jovens, né? Então, não tem esse limite, vai mais assim. O Entra 21, ele é preparação para o trabalho. Então, se a pessoa vem para cá e nos convence de que vai usar o que ela aprendeu aqui para trabalhar, seja em empresa ou para empreender, ela vai entrar no programa. Legal. Eu tenho até um caso desse, Tomil. Entrou um funcionário que a gente contratou de 62 anos, trabalhou 3 meses comigo, aí no 4º mês ele pediu a conta, deu, pô, o que aconteceu, né? Ele assim, cara, Henrique, essa linguagem que eu aprendi agora, os caras me ofereceram 3 vezes mais. Eu falei, cara, vai, pelo amor de Deus, né? O que eu mais gostava dele é, pô, um cara que ia atrás de resolver o problema, porque ele tinha experiência de vida, ali a parte técnica corria atrás, né? E eu disse, cara, evolução, assim como o carinha, a pessoa de 17 anos está lá querendo evoluir, tu tá evoluindo igual, vai, sucesso, e tá super bem, é bem interessante isso, né? Não tem mais idade, né? Tomil, se puder, um último recado geral sobre o Entra 21 aí, porque brincandinho eu também me empolgo nesse assunto, a gente passou aí da 1 hora, então... Tá. Não, eu acho que o recado com relação ao programa é o seguinte, né? Que ele já, assim, pela dimensão que ele tem tomado, né? Ele é um programa, eu diria dizer assim, porque era de Blumenau, mas eu acho que é até mais, tá? É um programa nosso aqui de Blumenau, região, né? A gente pode ajudar, inclusive, a levar isso para o Estado. E hoje eu não consigo, assim, eu acho que Blumenau não pode nem pensar em abrir mão desse programa, né? Do que ele faz, do resultado que está dando, independentemente se eu está tocando esse programa ano que vem ainda ou não, seja lá quem for, mas que continue, porque ele beneficia, né, e assim, de uma forma percebida, tanta gente, né, e traz resultados, né, para a cidade, traz resultados aí para as empresas, tá, que, sem contestação, né, a gente tá conseguindo perceber isso, então, eu acho que vale aí, né, os gestores que estão aí, que vêm depois, né, a responsabilidade de manter isso, e do Bluesoft, né, acho que o Bluesoft tem uma responsabilidade muito grande aí de continuar, né, a investir e apoiar o programa Entra 21. Legal, Tomil, e o meu recado final até em relação a isso é agora que a gente apresentou de forma online, está gravado, vai ficar aí para o nosso histórico essa conversa do Entra 21 para as empresas de software de região aí, que a gente tem mais de 1.000 na cidade, né? Se for contar só em torno de Blumenau, são 1.800 quinais de tecnologia, então é muita gente, e poxa, a gente é uma associação que quer ajudar, então a gente por favor, né, gestores, CEOs, diretores de empresa, chega junto na Bluesoft que a gente quer contribuir cada vez mais para o ecossistema, e uma das entregas, vocês por tabela estão vendo, é o Entra 21. Então, Tomil, obrigado por ter explicado aí para a galera, muito obrigado mesmo, porque é bem legal. Eu acho que eu agradecer aí os parceiros, né, a Seven, o Nilos, Viacred, a NSC e a CAT, que estão apoiando aí e divulgando as nossas lives aí para o estado, né? Vamos mostrar o que o Blumenau tem de bom, e o Entra 21 é com certeza uma delas. Eu que agradeço, Henrique, a oportunidade, né? Agradeço a Gabriela, que me salvou aqui agora. Tá? Também ela trabalha com a gente na coordenação do programa 21, tá? E vamos adiante, tá? Vamos trabalhar, que a gente tem muito de bola nesse programa. Valeu, Tomil, um abraço, boa noite. Tchau. Um abraço.